Bueno, yo he destacado en los grupos esta condición del escritor, ¿sí? De una persona perseguida, de una persona tal vez injusticiada, de una persona tal vez passando por algumas dificuldades. El salmista David, vamos falar principalmente hablando de David, e aí me gusta sempre ressaltar em nossos grupos, sempre algo que eu hablo bastante allá, é sobre esta humanidade de David, ¿sí? Talvez é muito interessante observar alguns personagens bíblicos que traem esta humanidade junto, não para que nós podamos quedar parqueados en la humanidad de él y tener los altos y bajos de su humanidad como ejemplo. Hay gente que pone así, pero eso sucedió también con no sé quién en la Biblia. Pero este está pasando, sí, pero nuestro ejemplo en la Biblia es Jesús, mi gente, ¿sí? Amén. No sé si usted, eso está claro. Porque eso pasó con no sé quién, eso pasó con no sé qué, eso, listo. Así como nosotros, todos estaban yendo a la dirección de Jesús. Él es nuestro ejemplo en la Biblia. Entonces siempre piense en Jesús para poder comparar, vamos a decir, o para tener como meta de una búsqueda por ser parecido. El problema, a veces nosotros nos engañamos, ahí ponemos otras metas y estas metas mal establecidas, en verdad ellas empiezan a servir no como un ajuste para nosotros y para un avance en nuestra caminata cristiana, sino que ellas empiezan a servir como una excusa para estar parqueado donde estamos. Entonces, ojo pues para no poner como meta o como blanco metas completamente equivocadas que estén aquí. Entonces, en David, óbvio que nosotros tenemos un gran ejemplo también, sí, en tantas cosas, pero él también expone sus limitaciones, y lo que me parece muy interesante ahí es que nos identificamos com as limitações para que podamos também identificar-nos com o logro também, com o avanço, com o crescimento. Então, Davi, às vezes em um capítulo, ele é capaz de tirar a coisa allá em el hueco, pero a la vez também em el mesmo capítulo subir e poner as coisas allá por encima. Em um capítulo ele pode estar peleando com ele mesmo, e peleando às vezes hasta com Deus, confuso, parecendo confuso em seus pensamentos, pero a la vez também ele consigue depois em ele mesmo capítulo volver-se a si, meditar em lo que ele estava dizendo, em lo que estava haciendo e poner sua confiança de novo em Deus. Então, o que eu aprendo com Davi seria isso, que aunque vayamos, aunque tocamos fundo em nossa confusão mental, nós temos o lugar para onde ir e temos como tomar a Deus de novo como nossa força, como nossa confiança e ser restabelecido em nossa fé em Deus. Este é o exemplo que eu saco aqui muito, que habla muito a meu coração, e este texto de Salmos capítulo 73 não é diferente. Está passando lo mesmo, está passando igual. Você vai ver, eu vou ler com vocês uma boa parte do livro de Salmos capítulo 73, e você vai ver como Davi, ele tocou o fundo em alguma situação, e que esta situação já habla a nosotros hoy como si fuera nosotros viviéndolo hoy, y que muchos pasan por la misma confusión, pero que a la vez al final el propio David, ele entende qual é a medicina para lo que está passando e ele mesmo se levanta. Então, o exemplo é ele como ele se levantou e não como ele estava caído. Amém? Para que isso quede como muito claro para nós e saber como, com que postura nós leemos coisas semelhantes, vamos a dizer assim. Então, vamos para a leitura. Salmos capítulo 73, el versículo 1. Eu vou ler del versículo 1, eu vou ler alguns versículos aqui e você me pode acompanhar e depois seguimos a leitura. Então, desde o 1 até o 17 primeiro, vamos a ler assim. Então, assim vai dizer a palavra de Deus. Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón.
Enquanto a mim, casi se deslizaram mis pies, pouco faltou para que mis passos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban estos malvados. Ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos, y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si vivieran agua. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. Pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado. Mira lo que el salmista David está diciendo. Pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado. Pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Versículo 17, mira el versículo 17. Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Yo voy a leer una vez más el versículo 17, que va a decir así: solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Ustedes compreenderam lo que nós estamos leyendo aqui? Déjame eu hablo algo que talvez não seja algo apenas de este tempo e que você vai ver que talvez não usted, pero é muito comum nós vermos a mesma atitude em nosso tempo. Ou quem pode dizer que jamás se sentiu uma pessoa como que injusticiada, ou uma pessoa que está sofrendo algo que para ela não lo merecia? Quem já se crediu aqui imerecido por algo que estava passando? Sabe, e é a maneira que Davi empieza o livro este capítulo em livro de Salmo. Lo que ele está dizendo neste capítulo desde o princípio é que ele começou a ter envidia de los arrogantes, porque ele se via talvez vivendo algo que para ele neste momento era uma completa injustiça. Era algo que ele não era merecedor de lo que ele estava fazendo. Afinal de contas, ele está falando, por lo que ele vai dizer aí a partir do versículo 13, ele era uma pessoa que tentava manter seu coração puro e viver uma vida sem pecado. Então, se eu intento manter meu coração puro e viver uma vida sem pecado, então, por que eu estou passando por lo que eu estou passando? E se não fora apenas suficiente isso, o que a Bíblia está dizendo aqui é que Davi mirava a los impíos, mirava a gente que não tinha a mesma preocupação que ele e dizia assim: mira estes. Eles estão engordando em seus próprios egos, eles estão crescendo, parece que tudo para eles les va super bem, mientras para mim, que deveria estar yendo super bem, para mim esta coisa não está funcionando. E ele empieza, Davi, nos versículos 13 e 14, por exemplo, vai dizer: pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Então, o que ele está dizendo é: estes manes aí, estas pessoas, os impíos,
que hacen tanta maldad, que viven para su propio placer. Ellos están viviendo de lo bueno. Y yo que estoy intentando hacer todo bien, yo estoy pasando por tanta dificultad. Entonces mira lo que empieza a cuestionar a David. Entonces de nada me está sirviendo mantener mi corazón puro y vivir una vida libre del pecado. Mi gente, vamos a ser sinceros. ¿Quién aquí jamás ha preguntado eso o jamás ha cuestionado eso en su vida? Naturalmente, por isso me gusta ler o livro de Salmos e falar de la humanidade de Davi, porque naturalmente nós em algum momento de nossa vida nos identificamos com isso. Ou se não nós, há gente cerca a nós que muitas vezes estão com os mesmos conflitos, que estão pensando assim: mira, isso não funciona, para que eu vou ser cristiano, para que eu vou crer em Deus, para que eu vou estar na igreja, para que eu vou ir a certo lugar, para que tanta devoção se nada está funcionando, para que tanto fervor e amor por el Senhor, ou para que tantas, entre comillas, regras que ustedes põem, se na verdade eu estou mirando a alguém que não vive o que ustedes estão tentando viver, pero estão vivendo melhor. Minha gente, vamos a recordar, o exemplo não é aqui, o exemplo é o final, o exemplo é Jesus. Você não pode ler esta parte e tomar como algo que te vai parquear, senão que você tem que tentar compreender todo o processo para saber qual foi o final da história e quando foi que a história tomou uma nova ruta. Quando foi que o pensamento de esta persona, del autor, que estava completamente hacia abaixo, estava completamente como angustiado, me parece, com uma situação, ou desilusionado, vamos a poner assim, com Deus, ou se é que podemos desilusionar-nos com Deus, e como a chave ha cambiado para ele. Em que momento a chave cambiou? E aí é onde eu quero chegar nesta reflexão. Não é bem uma prédica, mas é uma reflexão para que nós podamos orar sobre isso. É onde eu quero chegar em el versículo 17. Porque aí no versículo 17 ele vai dizer assim, ele está falando de todo isso, versículo 13 ele vem dizendo, pero de nada me ha servido mantener mi corazón en mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Se acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Versículo 16, me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. O sea, yo estoy tan confuso con eso, es como decir, yo estoy tan confuso, ¿ya llegaste a este punto? Eu estou tão confuso com esta situação. Será que Deus de verdade é bueno? Será que isso é lo ímpede que eu já estou com a mente dolorida? Eu estou confuso. Me convertiu a algo muito difícil de compreender por la razão. Pero aí é que entra a chave. Ele vai dizer assim: solo quando entrei em el santuário de Deus pude compreender em lo que eles vão terminar. Eu vou ler uma vez mais aqui e vamos entrar comigo aqui. Davi vai dizer: solo quando eu entrei em el santuário de Deus, é aí que a coisa empieza a cambiar. É aí que a mentalidade empieza a ser transformada. É aí que a coisa empieza a volver a lo que era ou deveria ser a normalidade para o nome de Deus. Davi está dizendo, solo quando eu entrei em el santuário de Deus. Falar sobre o santuário de Deus, nós estamos falando sobre um lugar de adoração, nós estamos falando sobre um lugar de intimidade. Quando tudo me quedou confuso e eu já não tinha mais resposta, eu corri para a intimidade. Quando tudo já estava completamente complicado e eu já não sabia como dizer por minhas próprias forças o que fazer, já não tinha mais explicações e minha mente estava confusa, então eu entrei para o santuário de Deus e só quando eu entrei para o santuário de Deus, aí nós vamos a começar a ler o que era esta transformação e esta renovação que vino a provar Davi. Pero o que eu quero ressaltar aqui um pouquinho para nós, mi gente, es que cuando nuestra mente
ella ya no alcanza o no está alcanzando discernir completamente lo que nosotros necesitamos discernimiento. Cuando la confusión ha llegado a nosotros, hay un lugar que nos deja todo claro, y este lugar es un lugar de intimidad, es un lugar de adoración al Señor. ¿Sabe lo que hacemos muchas veces? Muchas veces lo que nosotros hacemos es que cuando nosotros llegamos a una cuestión o a un cuestionar, que es un cuestionar muy duro, nosotros vamos a buscar respuesta en lo que uno está diciendo, en lo que el otro está diciendo. Nosotros vamos a buscar respuesta en nuestros propios pensamientos y quedamos ahí como viviendo estos pensamientos todo el tiempo, cuando en verdad yo entiendo aquí que hay un momento que la respuesta van a estar apenas en la intimidad con el papá. Sabe, hay cosas que yo quiero a veces intentar, yo Ramiro, entender con mi propia mente limitada, pero que la verdad Dios Él me quiere revelar de una manera plena, de una manera completa, cuando yo esté completamente escondido en Él. Es cierto que nosotros queremos traer las cosas sobrenaturales y espirituales para poder aplicar a nuestra mirada natural. Es cierto, y ni siquiera teológicamente yo no quiero pensar aquí, discutir cómo, si eso está cierto o no, pero yo creo sí, está cierto. Yo voy a tomar lo que es a mi naturalidad y yo voy a pelear en eso en un ambiente espiritual. Yo voy a usar herramientas del cielo para poder traer esta realidad espiritual a algo que yo estoy viviendo naturalmente. Pero sabe lo que yo aprendo con David es que hay momentos que nosotros debemos hacer el camino reverso. Hay momentos que las respuestas van a estar en nosotros salir de nuestra naturalidad y entrar completamente en lo que es espiritual. Mientras estamos aquí y aunque tentamos tomar las cosas para poder traer, nuestra mente está como completamente confusa, nuestra mente está difícil, pero hay momentos que yo tengo que hacer de la siguiente manera: listo, para todo, para las informaciones, para eso, para todo eso, yo voy a entrar en mi habitación y yo voy a tener mi tiempo, yo voy a entrar en mi santuario, yo voy a entrar en mi lugar de adoración, yo voy a entrar en mi lugar de intimidad, y lo que no me fue revelado en una cuestión natural, yo sé que Dios me va a revelar en mi corazón de una manera sobrenatural, mientras yo estoy buscando a Él. Mientras yo estoy acercándome a Él, yo sé que el Señor me va a hacer, o me va a tornar todo mucho más claro, y toda la confusión que está en la mente va a ser tomada por la paz que está en mi corazón, por la revelación que ha llegado en mi corazón. No sé si me hago entender aquí, si todos están aquí, pero eso es clave para nosotros. Y toda la confusión y todo lo que para mí no hubo entendimiento, todo lo que para mí fue difícil, todo lo que para mí estaba confuso, mi Dios, mientras yo voy en ti, Señor, las cosas me van quedando mucho más claras. El problema es que nosotros empezamos el problema en una dimensión natural y mental, y nosotros queremos llegar a la conclusión del mismo problema en la misma dimensión. Y mis hermanos, con el Evangelio no se trata así. Hay muchos momentos que nosotros tenemos que dejar todo y decir así: Dios, ahora la respuesta es tuya y yo estoy aquí y yo quiero recibir de ti, Señor. ¿Sabe por qué, mi gente? Porque son en estos momentos, así como David, que él habla así: me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Es en el momento que David entiende su limitación, es que empieza ahí la ilimitación de Dios. Es en el momento que nosotros entendemos
que nosotros de ahí ya no pasamos, de ahí mi mente ya no va más, de ahí yo ya no tengo comprensión, es donde empieza el Dios Todopoderoso. Hasta porque si usted supiera, o si nosotros supiéramos todo lo que sabe Dios, nosotros seríamos Dios y no Ramiro y ustedes. Es donde llega mi limitación como Ramiro, es donde empieza la infinita sabiduría de Dios. E é onde Ele me põe em meu lugar e diz assim: Ramiro, tu eres apenas um servo e agora eu te vou a revelar a minha paz de la maneira que eu quero revelar a ti. Às vezes nós somos tão aferrados a nossos próprios sentimentos, somos tão aferrados a lo que entendemos e queremos maquinar tanto e ter conclusões e respostas que nós às vezes perdemos completamente o enfoque em quem verdadeiramente tem todas as respostas. Afinal de contas, para que eu vou a buscar respostas em Deus se eu mesmo já aprendi todas as respostas comigo mesmo? E é isso que Davi se deu conta, quedou muito duro em tentar compreender isso, pero apenas quando eu entrei no santuário de Deus, me quedou claro para onde esta gente que eu estava envidiando, elas estão indo. Foi quando eu entrei em lugar de intimidade que todo me hizo completamente claro. Agora eu compreendi, e aí ele vai seguir, eu vou a seguir aí lendo, versículos 21 hasta o versículo 24, ele vai dizer: eu tinha el alma llena de amargura, e sentia que el coração me pulsava. Era eu tão torpe que não podia entender-lo. Em tu presença era eu como uma bestia. Ai, Deus, mira el outro Davi. Se antes era um Davi lleno de respostas, se antes era o autor lleno de respostas, era ele que sabia, haciendo várias conclusões: mira como eles estão, los envidio, mira como eles estão, de que sirve minha vida tão correta, de que me sirve todo isso. Agora era um Davi dizendo assim: eu em sua presença era como uma bestia. Depois que eu entrei em lugar de intimidade, depois que eu entrei em lugar de adoração, Senhor, todo me quedou claro e eu vi que o problema em verdade jamais foi tu, Senhor. O problema em verdade sempre fui eu. Ei, estão entendendo acá o que Davi está dizendo? Eu compreendi al final de todo que o problema jamais foi contigo. Não era tu quem estava equivocado, e óbvio, não era tu, Senhor, quem estava sendo injusto, porque não eres injusto. Al final, depois que eu entrei em lugar de intimidade para compreender o que minha mente não estava compreendendo, eu vi que todo o problema é que eu quem estava amargurado. Era eu que não tinha as respostas. Era eu quem queria saber mais de lo que deveria saber. Era eu quem queria ir mais allá de minhas próprias limitações. ¿Estão entendendo aqui? Pero quando eu entrei neste lugar de intimidade, quando eu deixei de tentar compreender com a mente e fui para um lugar onde eu ia compreender com o coração, aí quedou claro para mim que sempre fui eu a situação ou o problema. E aí os versículos 25 e 26, e aí para mim é um dos versículos mais incríveis que há aqui. E ele vai dizer: a quem tenho em los cielos, solo a ti. Sin ti não quero nada aqui em la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Vou ler uma vez mais. A quem tenho em los cielos, solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, mi Dios, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. O mesmo salmista que al inicio estava falando de envidia, de injusticia, de confusão em la mente,
Agora ele estava assim: eu entrei em lugar de la intimidade e agora já. ¿A quem tenho eu, Senhor, sino a ti? E em la tierra não há nadie que eu queira mais que a ti. Sabe, amigos, há crises teológicas ou muitas vezes apenas de pensamentos filosóficos que nós criamos para nossa vida e que talvez você todavia permaneça nestas crises ou está permanecendo nesta crise porque tu estás buscando uma resposta que é uma resposta apenas intelectual, quando em verdade o que eu quero predicar a você hoje é que o Senhor te está chamando a la intimidade, a la adoração, para que você pueda entender coisas que sua intelectualidade jamais vai compreender, para que você entre em um nível de intimidade com Ele que você vai ser completamente constringido, não sei se existe a palavra, sabe, este sentimento que nos dá pena. É assim que nos sentimos depois que salimos deste lugar de intimidade. Talvez você nem sequer vá ter respostas concretas, intelectuais, listas de respostas prontas para o que foi o pensamento. Talvez para ajudar uma outra pessoa que está passando por a mesma crise, talvez você nem sequer vá ter como explicar-la bem. A única coisa que você vai poder dizer para esta pessoa é: meu irmão, eu de verdade não sei, aí é onde chegou minha limitação, é aí onde Deus empieza a ser Deus, sim, ele sempre foi Deus, mas é aí onde começamos a perceber que Deus é Deus, e é aí que vemos nossa limitação, mas a única coisa que eu te posso dizer é: entra em lugar de intimidade e soluciona suas coisas com Ele.